Bem-vindo ao nosso curso Iniciação aos Transsaberes. Aqui nós vamos trabalhar 5 módulos básicos: Transsaberes, Unidade Dinâmica, Vórtex, Anarquia Sagrada e Exercício de Vórtex. Nos 4 primeiros a gente vai desenvolver conceitos e no último a gente vai fazer um exercício prático expandindo a ideia, o conceito de vórtex. Lembre-se que tudo que está sendo discutido aqui, você encontra textos e bibliografia em PDFs anexos aqui nesse mesmo site. E lembre-se que você vai poder ter pelo menos uma conversa comigo, ao vivo, para tirar dúvida em grupo. E tem a possibilidade também de uma conversa individual, mas aí já é fora do curso. Tá pronto? Então vamos lá. Quando eu pensei no termo transsaberes, eu estava querendo discutir um dualismo inerente ao que a gente vê no contemporâneo, que é um discurso transdisciplinar e uma prática de vida disciplinar. Como resolver isso? Resolvi criando os transsaberes, que convida já a uma prática e a um discurso coerentes numa sabedoria transdisciplinar. Mas aí a gente precisa entender um pouco o que é o transdisciplinar. Vamos entender então o que é o disciplinar, o multidisciplinar, o interdisciplinar e o transdisciplinar. O disciplinar é o pensamento da disciplina isolada, uma matemática pura, uma filosofia pura, por exemplo. O multidisciplinar seria uma disciplina do lado da outra. Por exemplo, como a gente tem na enciclopédia. A matemática do lado da física, da filosofia, por exemplo, como as matérias do 2º grau. Você tem uma disciplina de matemática, uma disciplina de ciências. No interdisciplinar, você tem uma interconexão de uma disciplina com a outra. Elas se interpenetram. A gente tem um exemplo muito bom no século XIX, que é o campo eletromagnético. O Maxwell foi influenciado pela filosofia, uma filosofia importante da época, que era a Sim-filosofia, que é uma filosofia dos primeiros românticos alemães, como Schlegel, Novalis, que pensavam a reunião de tudo que existe. Sim quer dizer encontro. Sim-filosofia é filosofia de tudo. Você tinha no século XIX o campo elétrico e o campo magnético. O Maxwell, inspirado pela Sim-filosofia, conseguiu unir matematicamente o campo elétrico e o campo magnético, gerando o campo eletromagnético. Então aí você tem uma interdisciplinaridade de uma física com a outra, né? A física do campo elétrico e a física do campo magnético, e uma relação também da física com a filosofia. Agora, o que seria o transdisciplinar? O transdisciplinar é uma emergência no campo interdisciplinar de um saber híbrido. Aí você já não tem nenhum saber separado, você não tem uma filosofia que se mistura com a física. Você já tem um saber híbrido. Um bom exemplo seria um livro do século XVII, A Ética do Spinoza. Porque ali você tem, no mesmo texto corrido, um texto que você pode entender como filosofia, como ética, como teologia, como geometria e como lógica, até dentro de um certo limite. Geralmente, num texto interdisciplinar, você fala da filosofia, depois faz uma conexão com a ciência, com a arte, ali esses saberes coexistem. Quando a gente cria os transsaberes, o vórtex, a unidade dinâmica, esses conceitos que a gente vai trabalhar nos próximos módulos, a gente está pensando em conceitos transdisciplinares, mas aplicados à vida, aplicados na vida, e daí transsaberes. Uma sabedoria transdisciplinar, entendendo que cada saber já é em si transdisciplinar. Bom, e aí a gente vai entender uma outra questão, que é a própria nomenclatura transsaberes. Porque, segundo a norma culta da língua portuguesa, para pronunciar transsaberes deveria ter mais um S. Mas a gente quer lidar com isso
A gente quer aproveitar o significado da palavra transa e entender os transaberes como uma grande cópula entre os saberes. A gente quer aproveitar esse significado também. E ainda tem a vantagem de poder dialogar com nossos irmãos, que vão usar um S só. Mas tem uma outra coisa política por trás disso, que é a questão da desobediência num sentido de responsabilidade. A questão da obediência a uma entidade superior, transcendente, a gente vai falar melhor o que é transcendência daqui a pouco, em outro vídeo, envolve sempre você obedecer algo que está para além de você. Agora, quando você está conectado com o cosmos, quando você está conectado com o mundo, você vai realizar um ato de desobediência com responsabilidade. E aí, no sentido de buscar uma coisa nova, de buscar um novo sentido para aquilo que você está querendo. Então, a desobediência nos transaberes envolve uma questão ética. Então, a gente está desobedecendo a norma culta da língua portuguesa para chegar em um novo significado. E aí a gente usa o transaberes dessa forma. Vamos falar então do dualismo. Vamos começar a nossa fala no Egito Antigo, mais ou menos em 3500 a.C., quando começa a se criar a civilização egípcia em torno do rio Nilo. Naquela época, os deuses habitavam os humanos. Então, quando eu exercia um ato justo, Maat, a deusa da justiça, da liberdade, passava por mim. Eu exercia Maat no meu ato ético. Isso envolve uma concepção dos deuses enquanto imanentes. Ou seja, os deuses estão aqui entre nós. Eles não estão transcendentes, eles não estão lá, etéreos e imutáveis. Vamos entender isso melhor. Há uma grande mudança política, filosófica no Egito, na passagem do Egito Antigo, do Império Antigo para o Império Novo. No Império Novo, mais ou menos 1800 a.C., há uma grande concentração de poder nas mãos do faraó. Junto com isso, no Egito Antigo, política, filosofia, religião, arquitetura estão misturados. A gente nem pode dizer que uma sociedade transdisciplinar, porque não existia a ideia de disciplina, como a gente entende hoje. Isso foi algo que se foi constelando ao longo do tempo, sobretudo ali no século XVII, onde a gente tem o ápice desse pensamento disciplinar. Mas no Egito Antigo tudo era misturado. No entanto, para legitimar os poderes do faraó, vai se criando um imaginário em que os deuses não estão mais entre nós. Os deuses estão lá, uma transcendência, em um lugar superior, transcendente, imutável e intangível. Então, a ética, a justiça, deixa de me habitar e se torna uma aspiração. Eu gostaria de ser ético, eu desejo ser ético, mas Maat, a deusa Maat, não mais habita em mim, não mais passa por mim. Percebe-se aí um ato político interessante. Eu já não tenho os deuses em mim, os deuses estão lá. Então os deuses são superiores a mim e isso prepara o imaginário para uma obediência a uma instância superior, no caso o faraó. E isso vai se desdobrando na história do Ocidente com a questão dos deuses gregos, dos reis, dos juízes, dos chefes, do professor, que tem o suposto saber e o aluno não tem. Então há toda uma preparação no Ocidente para o pensamento da transcendência, que está conectado sempre com alguma ideia de obediência, a obedecer a algo superior. Antes da gente passar de vez para a Grécia, mais um detalhe sobre o Egito Antigo, que também envolve a questão da Grécia. Nós estamos acostumados com edificações e estátuas egípcias, cor de areia, uma cor só. Mas, na verdade, o Egito Antigo era também muito colorido. Olha as imagens aí comparando o que a gente conhece hoje, como foi reconstituído, como seria naquela época do Egito Antigo. Como vocês podem ver, as imagens, as edificações eram coloridas, com cores até aberrantes, o que nos dá um outro acesso ao que a gente entende de Egito.
Segundo a Rosalie David, que é uma egiptóloga contemporânea, ela vai discordar dessa ideia de que o Egito era uma sociedade puramente ligada à cultura da morte, ou lunar, e vai dizer que o Egito era uma cultura voltada tanto para o dia como para a noite. A questão desse estereótipo sombrio do Egito envolve o fato de que os primeiros textos que foram descobertos eram textos ligados à morte, ligados aos mortos. Mas com o tempo foram descobertos outros textos e hoje você tem uma compreensão muito mais ampla, muito mais rica do que seria o Egito Antigo. Agora, também na Grécia Antiga, a gente cria um imaginário que aquelas estátuas eram todas brancas e austeras, como você pode ver na imagem aí também, as imagens gregas antigas eram coloridas, é até uma estética que pra gente hoje fica parecendo um pouco cafona, né? Com cores bem berrantes, azuis, amarelos, vermelhos, mas elas sim foram ficando brancas com o tempo. Inclusive, o imaginário que o Renascimento criou em cima da Grécia Antiga é esse imaginário de uma Grécia austera, com estátuas brancas, mas na verdade não era assim. Outro detalhe interessante é que essa questão do teatro e da filosofia era uma coisa de uma elite grega. As massas gregas estavam muito ligadas ao pensamento místico, inclusive com possessões espirituais no meio da rua. Hoje em dia o pessoal é mais discreto, faz isso no centro, mas na época da Grécia Antiga, mais ou menos em 600, 400 a.C., a questão da possessão era um pouco mais liberada. Tá? Então vamos mudar um pouco o nosso estereótipo dessas tradições antigas e vamos entender que elas eram um pouco mais vívidas, inclusive na sua estética. Ali mais ou menos 600, 400 a.C., vai se dando uma troca comercial intensa do Egito com a Pérsia. E a Pérsia também trocava com a Grécia Antiga. Então o pensamento egípcio vai tendo um encontro na Pérsia com o pensamento grego. E esse pensamento vai sendo transmitido para a Grécia Antiga. Quando aparece a filosofia grega em 600 a.C., a filosofia grega já aparece impura, no sentido de ter influências de outras culturas. A ideia de começar a história do pensamento ocidental na Grécia Antiga é um ato político, que na verdade existem filosofias anteriores, como por exemplo a filosofia egípcia. Colocar o início do pensamento ocidental na Grécia é um ato racionalista, porque na filosofia egípcia você já tinha uma mistura de religião e filosofia. Quando a filosofia migra para a Grécia, ela vai se construindo cada vez mais dentro de uma ideia separatista. Filosofia e ciência de um lado, mito e rito do outro. Claro que como alguns filósofos, como Pitágoras, isso ainda estava misturado. Pitágoras, ele tinha um grupo que envolvia pura distância, transmigração de almas, uma matemática sofisticada, uma dietética sofisticada. Mas aí a gente vai ter uma outra etapa no pensamento grego, 400 a.C., com Platão, em que o Platão vai dizer, através do seu mundo das ideias, que existe uma grande separação ontológica, podemos dizer assim, no pensamento. Ontologia é o estudo do ser, é o estudo, a gente poderia dizer que é o estudo de como as coisas existem. Então, Platão diria que existe um mundo das ideias, onde as ideias são perfeitas e imutáveis, e aqui no mundo físico seria um simulacro, onde as ideias são como se fossem downloadadas de forma imperfeita. Então, por exemplo, a gente tem uma cadeira aqui no simulacro, nosso mundo físico, imperfeita, várias cadeiras imperfeitas, e uma ideia de cadeira perfeita, imutável, transcendente no mundo das ideias. Pensem na questão do círculo. Quando você pensa num círculo, você pensa num círculo perfeito. Quando você vai desenhar, ele fica imperfeito. A ideia de Platão é essa. E aí a gente tem uma grande
uma outra fase no separatismo, mais uma cisão no pensamento, que é o mundo das ideias separado do mundo físico. Ora, a gente pode entender isso também como uma separação de transcendência e imanência. A imanência é o que se define por si, a transcendência é o que está lá, separado, eterno, imutável e intangível. A gente tem também, nessa época, o Aristóteles, um pouquinho depois de Platão. Para o nosso interesse do nosso curso aqui, a gente vai simplesmente identificar Aristóteles como um cara que sistematizou algo que a gente chama de taxonomia. Taxonomia seria a grande mania de separar as coisas do mundo em caixinhas. Então, Aristóteles separou animal irracional e racional, dos minerais e dos vegetais. Essa mania de separar as coisas em caixinha pegou e no Ocidente nós somos viciados nisso. Nós somos grandes separatistas, organizadores em caixinhas diferentes. A própria ideia de disciplinaridade é uma forma de colocar os saberes em caixinhas separadas. A gente está querendo dar uma misturada nisso aí.